Movimento circular uniforme é um tema que assusta muita galera porque é um movimento que a gente não está muito acostumado, né? A gente sempre vê movimento retilíneo, movimento oblíquo, movimento na vertical, movimento na horizontal, mas nunca a gente se habitua a esse tal de movimento circular, ok? Porque ele tem uma linguagem própria. Então a gente vai dar uma analisada aqui, como que a gente pode descrever esse movimento, ok? Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma praça, certo? Essa praça circular aqui, e aqui uma certa pessoa está caminhando na praça. Então aqui é a origem do movimento dessa pessoa, ok? Neste determinado ponto, e essa pessoa, ela se desloca. Deixa eu trocar aqui a cor. A gente vai representar o movimento dela aqui, ó. Ela se desloca nesse trajetinho aqui, ó. Chega nesse outro ponto que eu vou chamar de chegada, ok? Chegando aqui no ponto de chegada, ou ponto A e ponto B, tanto faz, né? Tem gente que está acostumado a colocar A e B, e aí a gente utiliza isso. Bom, qual que é a ideia? O movimento circular foi criado pelos árabes de uma forma de tentar descrever em movimento retilíneo como que se comporta esse tal movimento circular. Como que eles fizeram isso? Então, a primeira coisa, primeiro ponto, conhecer o comprimento da circunferência. Qual que é o comprimento desse negócio aqui? Então eles pegaram essa circunferência e fizeram o seguinte com ela, ó. Vamos ver se a gente consegue estabelecer isso. Eles pegaram uma circunferência que tinha um raio padrão. Esse raio dessa circunferência era de uma unidade, ok? Pode ser 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, tanto faz. Uma unidade. E aí eles pegaram, cortaram um barbante aqui, um fio, e esticaram esse fio. E aí foram verificar quantos raios caberiam nesse fio. Faça isso em casa. Pega um fio, faz uma circunferência, pega um barbante, coloca no entorno de uma caneca, por exemplo, de um copo, e aí depois você estica esse fio, mede o raio desse copo e vai cortando pedaços desse raio. Você vai chegar num comprimento de circunferência que é muito interessante. Você vai chegar num comprimento de circunferência de 6,28 raios, aproximadamente. Ok, vou colocar aqui, ó, aproximadamente. O que é 6,28 raios? 6,28, a gente utiliza isso como 2π. E o raio a gente começa a utilizar como R, tá? Só para a gente simplificar. Então o comprimento da circunferência vai ser aproximadamente 2π raios, ok? Ou seja, são 2 vezes o valor de π. Π é um valor estabelecido que a gente utiliza 3,14. Claro, ele não tem fim, né? Vou até colocar 3 pontinhos aqui porque ele não tem fim. O nome π, ele vem do grego, que significa pai, número divino, certo? Porque eles acreditavam que todo movimento circular, tudo que era circular era divino. Toda a natureza era circular para eles, né? O tronco de uma árvore, o próprio horizonte e aí por diante. Então eles acreditavam que a circunferência era divina, certo? Sabendo aí o comprimento da circunferência, a gente pode particionar essa circunferência em regiões, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, particionei aqui e vou particionar aqui também, certo? Dividir ela em 4 partes aqui. Se o comprimento dela é 2π raios, 2π vezes o raio, como que seria outros comprimentos? Uma coisa que eu vou adicionar aqui, 2π raio, fica estranho, né? Raio. A gente vai utilizar uma unidade de medida chamada radianos, que está relacionada, é proporcional ao raio, certo? Então fica mais fácil. O comprimento da circunferência são 2π
pi radianos. Só para a gente abreviar, a gente vai utilizar rad. Pode ser? Essa aqui é uma circunferência completa, o comprimento de uma circunferência completa. Aí eu quero analisar, por exemplo, só um trecho dessa circunferência. Como que eu faço? A gente divide isso em regrinhas de 3. Quando a gente vai para a escola, a gente sabe que aqui a gente tem 0 graus, lá na matemática, aqui 90 graus, aqui 180 graus, e aqui 270 graus, e aqui retorna para 360 graus quando completa uma volta. Então eu sei que, olha só a sacada aqui, gente. Quando eu tenho uma volta de 2π radianos, isso aqui é proporcional aos 360 graus, ok? Aí eu tenho esse movimento aqui, ó, dessa pessoa que estava na praça. E suponhamos que eu consiga medir esse ângulo aqui, e esse ângulo dá 60 graus. Ah, 60 graus. Então eu consigo medir qual é a distância que essa pessoa percorreu em radianos. Ou seja, qual que é o trecho da circunferência que ela percorreu. O que eu faço? Regrinha de 3, né? 300... Vamos apagar aqui. Vou montar a equação aqui. Fica 360 x é igual a 60 vezes 2π radiano. Não fica preocupado em resolver o valor de π. A gente não vai resolver esse valor agora. Eu vou cortar esse zero com esse zero. Isso vai ficar 36x é igual a 6 vezes 2π radianos. 6 vezes 2 dá 12, né? Então 36x é igual a 12π radianos. Para achar o valor de x, eu vou isolar ele. Então x é igual a 12π radianos dividido por 36. 12 por 36, daí 1/3. Opa, 1/3. 1/3 de π radiano. Ok? É isso? É isso, né? Então quer dizer que 60 graus poderia ser escrito 1/3 de π, eu posso escrever assim, ó. 60 graus equivale a π sobre 3 radianos, certo? Π sobre 3 radianos. Então eu posso dizer que o deslocamento, isso a gente chama de deslocamento angular dessa pessoa foi de π sobre 3 radianos, certo? Esse é o deslocamento angular da pessoa, ok? Ok. Bom, só que aí eu fui lá e cronometrei esse percurso feito nessa praça. Eu estava lá sentado e verifiquei que essa pessoa levou um tempo aí de 2 segundos. É um trecho bem curtinho, 2 segundinhos ela percorreu essa distância, certo? Bom, se eu tenho um deslocamento e tenho um tempo, eu posso determinar uma velocidade, certo? Como que eu determino a velocidade desse cara aqui? Se eu estou falando de deslocamento angular, eu também vou falar de velocidade angular, ok? A gente vai utilizar uma representação nova aqui para a gente poder falar desse tipo de deslocamento e velocidade angular da seguinte forma. Velocidade normalmente a gente utiliza v. Na velocidade angular a gente vai utilizar o ômega, tá? Parece um W, mas é uma letra grega chamada ômega.
é a variação de espaço. Só que esse espaço é um espaço angular, é uma variação de ângulo, né? Normalmente quando a gente utiliza deslocamento angular, a gente utiliza delta φ. É só para a gente representar, para a gente falar que a gente está falando de movimento angular, ok? E aqui delta t. Dessa forma, a velocidade angular naquele movimento ali do nosso exemplo, a variação de ângulo foi π sobre 3 radianos, está dividido pelo tempo, que é 2 segundos, ok? Posso pôr um aqui embaixo, fazer, né, meios e extremos. Isso vai ficar que a velocidade angular no nosso exemplo foi de π sobre 6 radianos por segundo, ok? Isso é velocidade angular. Então, é a velocidade com que eu vario um determinado ângulo. Escrito isso sempre em radianos por segundo. Deslocamento angular, radianos. Velocidade angular, radianos por segundo. Tá ok, professor, mas como que eu transformo isso? Porque eu quero transformar isso para metros por segundo. Então, transformações, certo? Bom, para transformar esse sistema, a gente faz o seguinte, ó. Primeiro, nosso deslocamento. Nosso deslocamento era... Nosso deslocamento ali era de π sobre 3 radianos. Lembra que esse radiano está relacionado ao raio? Se eu me deslocar numa circunferência de um raio de 1 metro, eu vou ter um deslocamento. Se eu me deslocar numa circunferência de um raio de 2 metros, o deslocamento dobra e aí por diante. Então, para eu saber o deslocamento em metros, deslocamento em x, eu vou ter que pegar esse φ e multiplicar ele pelo valor do raio, só isso. E aí eu terei o deslocamento em metros. Por exemplo, aí no nosso exemplo, x é π sobre 3 radianos, certo? E o nosso raio media lá 1 metro. Então, eu vou ter π sobre 3 metros de deslocamento, ok? Aí eu poderia até utilizar o valor de π, né? Em alguns casos, eles, para facilitar, eles falam para você utilizar π igual a 3. Bom, se eu utilizasse π igual a 3 aqui, meu x seria de apenas 1 metro, né? Porque 3 dividido por 3 daria 1 metro. Aí resolvi o problema. Mas ainda tenho outra possibilidade. Como que eu posso fazer então com a velocidade angular? Ué, se eu peguei o deslocamento e multipliquei pelo raio, na velocidade angular também é a mesma coisa. Eu vou multiplicar pelo raio. Quando eu multiplico a velocidade angular pelo raio, eu tenho a velocidade escalar do movimento. A velocidade em metros por segundo. No nosso caso, do exemplo, a velocidade angular era π sobre 6 radianos por segundo. Multiplica isso pelo raio. O raio é 1 metro. Pronto. Você já vai ter a sua velocidade escalar. A velocidade escalar é, então nesse caso, π sobre 6 metros por segundo. Se a gente utilizar o π igual a 3 também, vai dar uma velocidade de 2 metros por segundo aproximadamente. Opa, meio metro por segundo, né? Meio metro por segundo aproximadamente. Certo? Por que aproximadamente? Porque a gente está arredondando o valor de π. Ok? Então esse é o primeiro contexto, a primeira estrutura de movimento circular. A gente tem que entender que no movimento circular a gente tem um movimento dentro de uma circunferência. Então a gente tem que saber traduzir essa circunferência, relacionar seus ângulos e seus valores, ok? Conhecendo o comprimento total da circunferência, conseguindo transformar qualquer valor angular em comprimento, ok? Dessa forma a gente consegue definir o deslocamento angular de um corpo. Definindo o deslocamento angular do corpo, eu consigo também definir a velocidade angular. É só eu ter o tempo. E as transformações, né? Que para passar de uma grandeza angular para uma grandeza escalar, eu sempre multiplico esse valor pelo raio.
Ok, galera? Então estudem, dê uma olhada nos exercícios que virão a seguir. Você pode encontrar esses exercícios na nossa página ali no Blogspot ou nos próprios comentários do YouTube. Já tem um link para você baixar a lista. Resolva essa listinha de exercícios, ok? E aí nosso próximo encontro a gente vai trabalhar a resolução desses exercícios, discutir como que a gente pode atacar esses exercícios dentro de movimento circular. Assina agora vai.blogspot.com.br e também nosso canal no YouTube. Só assim você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando de novo aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, galera. Valeu!